Olá, deixa eu te fazer uma pergunta. Para você, qual seria o valor de um olhar? Ou, eu vou ainda um pouco mais longe, qual valor você daria para uma pessoa que você está vendo pela primeira vez? É sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora. Está no ar o Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Muito prazer, eu me chamo Lucas Dias e a partir de agora nós vamos estudar um pouco mais da Palavra de Deus. Mas antes, eu quero falar um pouquinho com você que tem o desejo de ensinar a Bíblia para alguém. Sabe, talvez isso seja uma facilidade para você e você não encontre nenhum problema em falar de Deus assim, de uma forma mais pessoal para as pessoas. Mas talvez você tenha alguma dificuldade. Talvez você tenha um pouco de vergonha ou dentro das suas limitações você não sabe como estudar a Bíblia com alguém. Eu tenho algo muito importante para falar com você. Aqui na Novo Tempo nós temos a nossa instrutora virtual bíblica chamada Esperança. É isso mesmo que você ouviu. Através da Esperança você tem a oportunidade de ensinar a Bíblia por alguém. E se isso não bastasse, você consegue fazer isso, com o seu celular, dentro do WhatsApp. É muito simples, basta você enviar uma mensagem para esse número que está aparecendo agora na sua tela. Eu vou repetir para você, tá bom? 0 operadora 12 98200 0062. E você vai digitar assim, ensinar a Bíblia. A partir deste comando, a Esperança vai começar a te dar algumas instruções de como é feito esse processo. Tudo isso de forma gratuita e, como eu disse para vocês, dentro do WhatsApp. Está aqui uma ótima oportunidade para você começar a ensinar a Bíblia para alguém. Combinado? Bom, como eu disse para vocês, hoje nós iremos conversar um pouco mais a respeito de um olhar que aparece no livro de Atos dos Apóstolos. E após a nossa oração, nós começamos a estudar o texto bíblico. Feche seus olhos comigo e ore. Querido Pai, obrigado mais uma vez por esse momento tão especial que nós temos a oportunidade de estudar a Sua Palavra. Nós rogamos neste exato momento a presença do Espírito Santo para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós a partir de agora. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. E aí, você está com a sua Bíblia, de forma física ou digital? Eu quero convidar você a abrir comigo aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, ok? O texto que nós leremos está justamente neste capítulo aqui. Mas antes de a gente começar a leitura do texto bíblico, eu quero fazer aqui uma introdução para você. Lá no Museu do Louvre existe um quadro muito chamativo, chamado As Boldas de Caná. Ou, se você preferir, As Boldas de Canaã. Neste quadro é ali ilustrado, a partir do autor, um milagre que Jesus fez. Aliás, o primeiro milagre que Jesus iniciou o seu ministério. Mas o mais interessante é que esse quadro ele não é tão valorizado assim. Simplesmente porque ele está ao lado de um outro quadro que é mundialmente conhecido. Sabe qual quadro é esse? É o quadro da Mona Lisa. Existe uma esperança por detrás de todas as pessoas que conseguem observar não aquilo que é óbvio, mas aquilo que às vezes é apresentado de forma individual. E assim como aquele quadro imenso, ele não é percebido porque algo o ofusca, a Palavra de Deus tem algo muito interessante para trazer para mim e para você aqui, dentro desse capítulo, o capítulo de número 3 do livro do Atos dos Apóstolos. E aí, vamos para o texto bíblico?
Eu quero convidar você, então, para que juntos nós possamos ler a passagem que está aqui no capítulo de número 3. Leia comigo. Atos 3, verso 1, diz o seguinte: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Eu quero trabalhar com você alguns aspectos muito interessantes que aparecem aqui dentro desse texto. O primeiro ponto que eu quero conversar com você é justamente aquilo que a palavra de Deus nos traz de uma limitação que esse certo homem demonstrou aqui. Eu não sei se você sabe, mas quando a Bíblia traz esse aspecto de um homem que era coxo, ela estava dizendo que este homem tinha uma deficiência física. E como nós leremos ao restante da história, você vai conseguir entender que esse homem não conseguia se levantar, muito menos caminhar. Sabe, a vida nos nossos dias, para alguém que tenha algum tipo de necessidade física, já é muito difícil. Mas nos tempos bíblicos, as coisas eram ainda piores. Você já imaginou como era a vida daquele homem? Totalmente limitado ao ponto de que ele não conseguia nem mesmo se levantar? Veja, isso traz um aspecto muito dificultoso para a vida desse homem. Mas, dentre outros aspectos que aparecem aqui no texto, eu quero te chamar a atenção para uma importante informação. A Bíblia relata aqui que aquele homem, ele era levado diariamente para o templo. Diariamente. Provavelmente aquele homem jamais conseguiria ser, pelas suas próprias forças, alcançado através do Evangelho, ao ponto de que ele necessitava de uma ajuda de alguém. E deixa eu te falar uma coisa. Será que nós, como Igreja de Deus, povo escolhido por Deus, também não temos a mesma oportunidade do que essas pessoas que estavam ao seu redor de ajudar o nosso próximo? Quem sabe você não foi colocado em uma eventual situação para que você pudesse levar alguém através da mensagem de Cristo. Ou ainda, ter o poder de transformar a vida da pessoa, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Outro detalhe muito interessante que eu consigo explorar dentro desse texto, com essa palavra diariamente, é justamente a percepção de um tempo. Você já imaginou como era a vida daquele homem todos os dias? A sua rotina, com certeza, o sufocava diariamente. Quais eram as expectativas que ele tinha quando era carregado pelos seus amigos ou até mesmo pelos desconhecidos para que ele passasse mais um dia na porta do templo? Existe um autor desconhecido que tentou descrever um pouco a diferença do que é o tempo para as pessoas. E eu quero ler esse texto com você. E o texto diz mais ou menos assim: para entender o valor do ano, pergunte a um estudante que repetiu de ano. Para entender o valor de um mês, pergunte a uma mãe que teve um bebê prematuro. Para entender o valor de uma semana, pergunte ao editor de uma revista semanal. Para entender o valor de um dia, pergunte a quem perdeu um voo importante. Para entender o valor de uma hora, pergunte aos apaixonados que estão esperando para se encontrar. Para entender o valor de um minuto, pergunte a quem perdeu o ônibus. Para entender o valor de um segundo, pergunte a quem conseguiu evitar um acidente. E para entender o valor de um milésimo de segundo, pergunte a um atleta que ganhou uma medalha de prata. Veja que interessante. Um pouco mais adiante, ali no capítulo de número 4, o texto bíblico nos mostra que esse homem havia chegado à idade de 40 anos quando essa história se iniciou. Veja, eu não sei quais são os seus problemas, as suas vitórias, as suas dificuldades neste exato momento,
mas eu tenho certeza que a noção que você tem de tempo é diferente da pessoa que está aí ao seu lado. 40 anos para um homem que sofria diariamente, com certeza não era a melhor referência que ele tinha a respeito do tempo. Talvez aquele homem já não tivesse mais nenhuma esperança. Talvez aquele homem nem tivesse a perspectiva de uma cura. Afinal, ele era levado diariamente para a porta do templo, sabe para fazer o quê? Para pedir esmolas. Exatamente isso. Esmolas. Assim como em nossos dias, em que diversas pessoas se acumulam ali ao lado de diversos templos religiosos para pedir ali alguma migalha para então se sustentar, aquele homem assim praticara. Veja que interessante, ele já não mais ia todos os dias atrás de uma cura, mas simplesmente através de migalhas. Migalhas. Quantas vezes eu e você não vamos até Deus atrás de migalhas, não é verdade? Quantas vezes eu tenho um desejo dentro do meu coração que ele é tão pequeno, mas ele consome tanto do meu tempo que eu fico martelando e martelando para Deus. E deixa eu te falar uma coisa mais pessoal, aqui, comigo e com você. Deus, ele é capaz de superar as migalhas que eu e você pedimos para Ele. A própria palavra de Deus assim diz: você tem uma necessidade? Você está passando por alguma dificuldade? Não permita que o sentimento possa ocasionar a você aquilo que cegou aquele homem. Cegou espiritualmente, ao ponto de que ele não conseguia mais entender a respeito de suas reais necessidades. Você está indo atrás de migalhas. Deus é capaz de superar a minha expectativa e a sua expectativa e dar algo melhor, mais proveitoso em nossa vida. O texto bíblico continua, a história vai se alinhando com os princípios de Deus e eu quero chamar a sua atenção para a continuação dessa história. Veja, a partir do verso de número 3, eu leio o seguinte: quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Verso 5, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e andem. Uau! Que história maravilhosa, não é verdade? Aqui, esses homens tiveram a oportunidade de transformar a vida daquele homem, cujo qual a Bíblia o deixa no anonimato. Um detalhe interessante que nós encontramos aqui com o auxílio da arqueologia é justamente uma questão. O texto bíblico nos diz que ele estava em frente a uma porta chamada Formosa, não é verdade? Quando estudiosos começaram a procurar um pouco mais de uma forma intensificada a respeito dessa porta, eles nunca conseguiram obter informações de qual era esse local, onde esse local ficava, onde aquele homem estava. Ok, você deve estar se perguntando então, mas o que isso tem a ver com a minha situação? Simples, esse homem ali, ao lado daquela porta, simbolizava um anonimato. Ninguém conseguia perceber aquele homem. Ele estava tão imerso, mas tão imerso em seu problema, que ele não conseguia encontrar uma situação que houvesse ali a solução daquilo que ele passava, mas ao mesmo tempo ninguém era capaz de perceber aquele homem. Mas para Deus, as coisas não foram assim. 2 discípulos o encontraram a caminho do templo e então perceberam que aquele homem estava com necessidades, não as básicas. Não era simplesmente aquilo que ele tinha de limitação, mas era algo maior, espiritual.
E deixa eu te falar mais uma coisa. Será que você, neste exato momento, também não está tendo o mesmo sentimento de uma necessidade de cura, de libertação espiritual? Nos nossos dias, milhares de pessoas passam por questões justamente ligadas a uma espiritualidade. E você sabe o que eu estou falando. Doenças físicas, problemas mentais, emocionais, familiares, financeiros. Todos esses problemas estão alinhados com a solução que é única e vinda de Deus. O texto bíblico nos mostra que através de um olhar as coisas mudaram. Através da presença dos apóstolos, pessoas enviadas para que pudessem transformar as suas comunidades, aquele homem foi alcançado. João e Pedro foram dois dos principais apóstolos neste trabalho de cura, de libertação dentro do livro do Atos dos Apóstolos. E um detalhe muito interessante que é colocado aqui é justamente como aquela cura aconteceu. Se você volta um pouco mais dentro desse capítulo, ou até mesmo nos capítulos anteriores, você vai observar que os discípulos realizaram uma série de milagres, ao ponto de que até mesmo a sombra dos discípulos era capaz de transformar a vida das pessoas. Mas aqui, de uma forma muito especial, Deus, através daqueles dois homens, deixou uma mensagem para mim e para você. Você está passando por dificuldades? Existe uma situação que vem ali apertando o seu coração diariamente? Olhe para Deus. Ou ainda mais, Deus está olhando para você neste exato momento. E talvez este problema esteja tirando tanto a sua paz física, mental e espiritual que você não é capaz de enxergar isso. E quem sabe, alguém que está do seu lado está agindo desta mesma forma, como os discípulos, tentando chamar a sua atenção, não para o problema, mas para a solução. O olhar de Jesus para mim e para você é o mesmo daqueles dois homens, capaz de transformar a vida. Eu ainda digo mais, o olhar de Jesus, ele é capaz e suficiente para resolver até mesmo os problemas que aqueles dois discípulos jamais poderiam realizar. Veja que interessante, aquele homem olhou para os discípulos e pediu uma esmola. Lembra que eu falei com você a respeito das expectativas? Esta era a expectativa daquele homem. Conseguir esmolas, um valor suficiente para que ele pudesse se alimentar em mais um dia da sua vida, daquela triste rotina de alguém que não tinha mais esperança. Um dos piores problemas que nós enfrentamos nos nossos dias é justamente a falta de esperança. Quando a pessoa chega a um nível de não mais ter esperança na vida, em Deus, em soluções, essa pessoa adoece, enfraquece. Não é capaz de enxergar aquilo que está à sua frente e passa por dificuldades. Mas veja, a Bíblia ela é tão fantástica que ela não esconde os problemas da humanidade. E ela ainda é capaz de mostrar a solução de Deus através destas situações. Os discípulos realizaram um milagre naquele homem, não é verdade? Sim, o texto bíblico nos diz isso. Mas antes do milagre, Pedro e João fizeram um pedido muito especial. E qual foi esse pedido? Para que eles olhassem nos olhos, no fundo dos olhos dos discípulos. Você está atrás de uma solução para o seu problema? Deus é capaz de trazer essa solução, mas antes você tem que olhar para Ele. E sabe de uma coisa? Talvez exatamente neste momento,
Deus esteja tentando chamar a sua atenção para que você possa erguer os seus olhos e perceber que Ele está ali para trazer a solução do seu problema. Será que a sua família está passando por alguma dificuldade neste momento e você está ali, batendo nas portas do céu diariamente, pedindo uma solução? Será que alguém tão especial para você está passando por dificuldades de vício e você não aguenta mais falar com Deus a respeito disso, ou até mesmo faltam as palavras para que você possa interceder pela vida desse ente querido? Será que você não está passando por este momento financeiro em crise, em que você não tem a solução daquilo que você vai prover para a sua família, para a pessoa que você ama, e você não consegue enxergar que Deus está ao seu lado? Há um passo, e esse passo é de um olhar. As expectativas daquele homem precisavam ser alinhada. Pedro e João trouxeram o alívio, mas através de um olhar, não um olhar humano, porque eu tenho certeza de que aqueles 2 discípulos talvez tivessem percebido aquele homem como sendo mais um homem de tantos que os procurava, buscando milagres, curas, libertação. Mas aqui, este homem pode simbolizar um de nós. Alguém com as suas necessidades atendidas, mas antes de um passo de fé. A história continua a partir dos versos 7 a 10, e aquele homem então tem a sua vida transformada através de um olhar, através da obra de Jesus, através da obra do Espírito Santo por meio daqueles 2 homens. Não foram eles que de fato realizaram um milagre ali de forma sobrenatural. Tudo aquilo aconteceu para que o nome de Jesus fosse glorificado. Eu e você, hoje, recebemos a mesma credencial para realizar milagres espirituais e, quem sabe, até mesmo físicos, se nós estivermos conectados com Deus a este ponto. E se essa história for para glorificar o nome de Deus e levar a salvação na vida de alguém, você pode ter certeza, isso acontecerá. Toda a libertação, todo o livramento, toda a cura necessária para que eu e você possamos enxergar o amor de Deus, a salvação que Ele nos oferece, ainda é válida nos nossos dias. E eu quero te fazer um pedido. Exercite isso na sua mente. Coloque em prática essa positividade de que Deus é capaz de solucionar os seus problemas, assim como foi deste homem. Verso de número 7, a gente continua a leitura. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Louvado seja o nome de Deus por isso, não é verdade? Mais um momento, nós vemos aqui o milagre sobrenatural acontecendo. Algo incrível. Um homem que diariamente estava indo até o templo em busca de migalhas, agora encontra a sua cura, a sua libertação. Sabe de uma coisa? Muitas pessoas, assim como este homem, não conseguem receber as bênçãos de Deus se não exercitarem a sua fé. No começo da história, é dito que aquele homem não conseguia entrar no templo, não conseguia encontrar a relevância daquele templo, ou as suas limitações o separavam do templo. Mas a partir de agora, este homem é curado. A Bíblia relata que ele dá um salto de alegria. E então, qual é o primeiro lugar que ele vai? Exatamente este que você está pensando, o templo, a casa de Deus. Agora ele é um adorador. E como um adorador, ele não encontra nenhuma outra solução se não for entrar no templo
e agradecer a Deus de viver essa vida transformada, de ter um reavivamento na sua vida. A sua deficiência já não mais importava, porque ele havia sido curado por Jesus. Os discípulos estavam com ele, o ajudaram a se levantar e permaneceram lado a lado em sua caminhada. A história não mais continua e esse homem desaparece. Eu não sei o seu nome, eu não sei as suas características além daquilo que nos foi mostrado e eu não sei qual foi a sua mudança de vida a partir daqui. Da mesma forma, eu me encontro aqui com você, neste programa. Mas eu quero terminar esta mensagem dizendo para você: se você está à procura de uma libertação, se você está à procura de um milagre, entregue nas mãos de Deus e creia neste olhar. Creia no olhar de Jesus, capaz e suficiente para transformar a sua vida. Quem sabe a sua necessidade hoje não seja exatamente o ponto onde Deus gostaria de trabalhar na sua vida. E talvez essa rotina que vem amassando os seus dias, trazendo angústia para a sua vida, ansiedade, não seja exatamente o local onde Deus gostaria de trabalhar. Muitos de nós caímos no erro ao falar assim: olha, eu entrego para o Senhor as minhas melhores qualidades, os meus melhores dons, todo o recurso que eu tenho. Mas muitos se esquecem de entregar também os pontos a serem trabalhados na vida. A história deste homem começa com uma descrença causada pela falta de esperança. Ele sabia onde ficava justamente o local do templo. Ele sabia, mas ele não conseguia enxergar o poder que existia naquele lugar e no olhar de Jesus. Eu quero terminar a minha mensagem orando com você e pedindo que o Espírito Santo nos dirija dentro das nossas dificuldades e Ele seja o capaz e suficiente para fazer com que eu e você possamos olhar para Jesus. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Pai, obrigado mais uma vez por essa mensagem. E obrigado, porque o Senhor ainda continua com os seus olhos sobre nós. Transforma a nossa vida, Senhor. Traga cura, libertação e paz. E que eu e todos os nossos amigos que estão assistindo aqui, neste exato momento, possamos enxergar os seus olhos, os olhos de salvação, de paz e alegria para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.